Então vamos lá, Rômulo, eu vou responder a sua pergunta. Eu tive a satisfação, o merecimento de, na minha mocidade espírita, eu ter um mentor espiritual que me ensinou muita coisa. E então, na minha mocidade espírita, o Luiz Antônio Mileco me ensinou a reconhecer os arquétipos espirituais que estão envolvidos em várias coisas, né? Até em contos de fadas você tem arquétipos espirituais. Você pega uma história, por exemplo, da Alice. Alice no País das Maravilhas. As pessoas acham que é uma história muito maluca, mas não é. Mas não é uma história maluca. Faz muito sentido quando você sabe enxergar. Então, antes de falar do Senhor dos Anéis, eu vou falar de Alice, tá? Mas por quê? Porque a espiritualidade, isso quem me ensinou foi o Luiz Antônio Mileco, a espiritualidade superior, ela sabe quando uma obra artística, um livro, uma música, uma história, um filme, vai atingir uma grande massa de pessoas. E a espiritualidade superior inspira os artistas que vão fazer aquela música, aquele livro, aquela pintura, aquele filme, para que vai atingir várias pessoas, coloque algum. Não é toda obra de arte que tem isso, né? Mas inspira aquele artista para que ele coloque algumas verdades espirituais, nem que seja em forma de arquétipos espirituais, para que quando chegue a massa, aquela verdade espiritual, aqueles arquétipos espirituais fiquem impregnados no subconsciente das pessoas, para que a pessoa vá digerindo aquilo, mesmo sem perceber, e quando vê, ela aprendeu sem querer, entre aspas, sobre alguma verdade espiritual que foi trazido a ela por um arquétipo espiritual dentro de uma obra de arte. A música tem muito disso, muito disso. Tem uma música do Beto Guedes que é Sol de Primavera, que você sabendo escutar essa música é uma das músicas mais religiosas que eu já escutei. Sol de Primavera é uma música profundamente religiosa, mas ela é toda com simbolismos. Toda com simbolismos. Mas nessa música Sol de Primavera, fala da espiritualidade superior que procura colocar nas canções que vem a trazer o sol de primavera para abrir a janela do peito das pessoas. Na música fala sobre isso, sobre essa espiritualidade superior colocando essas verdades na música, né? Tem outra música que fala o poder da criação, que fala não, ninguém faz samba só porque prefere. Força nenhuma do mundo interfere sobre o poder da criação. É um sambinha. Não, não é preciso estar nem feliz nem aflito, ou se refugiar em lugar mais bonito, em busca da inspiração. Não, ela é uma luz que chega de repente, com a rapidez de uma estrela cadente que acende a mente e o coração. Isso é o artista sendo inspirado. Faz pensar que existe uma força maior que nos guia, que está no ar, bem no meio da noite ou no claro do dia, chega a nos angustiar. E o poeta começa a se deixar levar por essa magia. E o verso vem vindo e vem vindo uma melodia. E o povo começa a cantar. Então, é a inspiração da espiritualidade no artista, tá? Existe muito isso. Não só na música. E essa música, O Poder da Criação, esse samba, fala sobre isso, né? Então, vamos falar dos arquétipos da obra de arte Alice. Depois eu falo do Senhor dos Anéis. Eu acredito que o criador de Alice no País das Maravilhas, ele foi inspirado espiritualmente a trazer essas verdades espirituais, assim como Tolkien foi inspirado para colocar esses arquétipos
para ensinar verdades espirituais em Senhor dos Anéis também. Se você pegar Alice no País das Maravilhas, ela começa a seguir o coelho, né? Que entra dentro da toca do coelho. Que é um arquétipo, é um simbolismo dela se interiorizando dentro dela mesma. E ela começa a cair, ela começa a se interiorizar, mas antes dela entrar no País das Maravilhas, ela tem que tomar lá um chá ou comer alguma coisa, não lembro, para ficar pequena. Para ficar pequena. Isso é um arquétipo simbólico de você suprimir o seu ego para que você possa escutar sua voz interior. É a supressão do ego na meditação. Então ela fica pequena, quer dizer, suprime o ego e entra no País das Maravilhas. Quando ela entra no país, que é o seu interior, o País das Maravilhas é o seu interior, você tem a Rainha Má que quer cortar a cabeça de todo mundo. Que é o que as pessoas, quando estão perdidas na vida, elas perdem a cabeça. Esse simbolismo tá fácil, né? Tá fácil. E ela tem como guia o Chapeleiro Louco, que é um arquétipo do nosso inconsciente. É um arquétipo do inconsciente, o Chapeleiro Louco. O Absalom, que é a lagarta que guia ela, tem uma lagarta que guia ela nessa viagem interior, simbólica, que Alice faz no País das Maravilhas, que é dentro dela mesma. O Absalom é o arquétipo da nossa consciência, Deus dentro de nós. E para ela destronar a Rainha Má, que seria as nossas imperfeições, para que a verdadeira rainha, a princesa, possa tomar conta do reino, ou seja, o nosso eu verdadeiro possa tomar conta de nós mesmos, do nosso reino, né? Alice tem que lutar com um dragão, que é o arquétipo das nossas imperfeições. E para ela vencer o dragão, ela usa uma espada chamada Vorpal. Essa espada é o arquétipo da verdade. A verdade corta como uma espada. A verdade é contundente. A espada Vorpal é o arquétipo da verdade. Somente com a verdade você se libertará, como Jesus já ensinou. Com essa verdade, a verdade se libertará. Ela derrota o dragão, as suas imperfeições, usando da espada Vorpal, que é a verdade. E aí, a princesa, ela derrota a Rainha Má, que é o nosso ego, e a princesa toma conta do reino, que é o nosso interior. O nosso verdadeiro eu finalmente evolui e toma conta do reino. Alice no País das Maravilhas. É um arquétipo da evolução espiritual. E o pessoal acha que é uma história louca. Não é. Você sabendo compreender os arquétipos espirituais, não é. Então falei de Alice, né? Vamos lá. Agora eu vou falar sobre O Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis, ele tem vários arquétipos evolutivos também, tá? Ele tem vários arquétipos evolutivos. O anel, ele representa as nossas imperfeições. O anel de poder, que é o The One Ring, né? É o único anel a todos governar, representa o nosso egoísmo, as nossas imperfeições. A gente é dominado pelas nossas imperfeições. Então você pode ver que no início da história do Senhor dos Anéis, o Gandalf, que na história é um semideus, mas na verdade Gandalf é que nem Absalom, ele é um arquétipo da nossa consciência, tá? O Gandalf, no Senhor dos Anéis, é o arquétipo da consciência, que nem Absalom é o arquétipo na Alice no País das Maravilhas. Mesmo o Gandalf, ele não pega no anel, para não ser corrompido. A rainha dos elfos da floresta também quase é corrompida. Entendeu? Pelo anel. Quem é o único que consegue carregar o anel sem se corromper? O Frodo. Por que é o Frodo? Ele não se corrompe pelo anel. Os Halflings, que seria a raça do Frodo, do Gunwise,
né? O Samwise, o Sam, o amigo dele, é o Samwise the Brave, né? É o Sam, o sábio bravo, o Samwise the Brave. Os Halflings, eles são pequenos, eles são simples, eles são alegres, eles são festeiros. Vamos lá, o que os Halflings representam? Qual é o arquétipo dos Halflings? Vocês são capazes de me dizer? Eles representam a nossa pureza, o nosso lado infantil, a nossa pureza que nós temos quando somos crianças. Né? Jesus não falou, deixai vir as minhas criancinhas, porque se não vos pareceres com elas, não entrareis no reino dos céus? Jesus não ensinou isso? Se a gente não se assemelhar à pureza das criancinhas, a gente não vai entrar no reino dos céus? Isso é o arquétipo dos Halflings. E a pureza deles, eles não terem a maldade neles, faz com que eles não se corrompam facilmente pelo anel. O The One Ring. Por isso Frodo consegue carregar o anel. E na viagem do Frodo, ele é acompanhado pelo Sam e pelo Sméagol. O Sméagol, ele representa o nosso ego, as nossas imperfeições. E o Sam representa o nosso eu. O verdadeiro herói de Senhor. Depois assistam Senhor dos Anéis de novo. Os 3 filmes. Com esse entendimento que eu estou passando para vocês, tá? O Sam, ele é o verdadeiro herói do filme. O Sam fica ao lado do Frodo o tempo todo. Ele não arreda o pé. O Sam, ele é fiel ao amigo, mesmo quando o amigo dele vacila. Quando o amigo dele cai. Quando o amigo dele vacila, ele continua fiel ao amigo dele. O Sam salva o Frodo. O Sam, ele aconselha positivamente, como a consciência do Frodo, enquanto o Sméagol, que é o nosso ego, tá ali falando, tentando o Frodo. É como, sabe aquele arquétipo do diabo no ombro e do anjo no outro? Já viram falar disso? Que seria o nosso ego, seria o diabo no ombro, nos tentando, e o anjo no outro ombro, que é a nossa consciência, é Deus, né? No Senhor dos Anéis, é o Sméagol tentando o Frodo e o Sam aconselhando ele. Entendeu? É bem interessante. É muito interessante isso. Na história do Senhor dos Anéis, você tem o Aragorn, que ele é herdeiro do reino, e ele não quer tomar posse do reino. O Aragorn representa nós mesmos. O reino somos nós, é o nosso interior. Assim como no Bhagavad Gita, Arjuna, que representa nós, ele luta no campo de batalha de Kurukshetra, no Bhagavad Gita, que é a Bíblia dos hindus. O campo de batalha aqui, ele não quer lutar contra os parentes. O Arjuna não quer lutar contra os parentes. Mas Krishna, agora eu estou falando do Bhagavad Gita, mas tem a ver com o Senhor dos Anéis. Mas Krishna está na carruagem junto de Arjuna e fala para Arjuna que ele vai ter que lutar no campo de batalha de Kurukshetra contra os seus parentes, porque ele é o verdadeiro rei e ele tem que tomar posse do reino e que ele não vai perder a batalha, porque nada mais, nada menos, Arjuna está com Deus na carruagem. Não tem como ele perder a batalha. No Bhagavad Gita, Deus na carruagem é o arquétipo de Deus dentro de nós, que nos impulsiona a evoluir, mesmo que a gente não queira evoluir. A gente não quer lutar contra as nossas imperfeições. A gente quer ficar cômodo. Então isso é representação de Arjuna não querendo lutar contra os parentes dele, que representam as nossas imperfeições. É o arquétipo das nossas imperfeições. E o que isso tem a ver com o Senhor dos Anéis? O Aragorn, ele é o herdeiro do reino. E ele também não quer tomar posse do reino. Ele quer ficar cômodo lá. Ele quer ficar de boa. Mas só quando ele restitui a espada, a verdade, né? A espada representa a verdade. Lembra que eu falei de Alice? Que ele vai à luta. Para ele conseguir derrotar o mal. Ele derrota o mal com a espada, com a verdade. E ele se torna o rei. E toma posse, e derrota o mal e toma posse do reino. O Aragorn é o Arjuna. Somos nós.
É o mesmo arquétipo que tem no Senhor dos Anéis e no Bhagavad Gita. Do mesmo jeito que Arjuna não quer lutar, o Aragorn não quer lutar. Mas os dois são herdeiros do reino e eles vão ter que lutar. Porque a evolução é uma lei. Você vai evoluir, querendo ou não. Entenderam? E aí, o Frodo, que é a nossa pureza, somente a nossa pureza, né? O nosso lado criança, puro, inocente, consegue destruir o mal. Ele destrói o anel, né? Eles vencem a batalha e uma das cenas assim mais belas do Senhor dos Anéis é no terceiro filme, O Retorno do Rei. Olha o nome do filme, O Retorno do Rei, que é o Aragorn. Ele casa com a Elfa, né? Que é a criatura mais bela da Terra-média. É... Irin, eu não lembro o nome da elfa que ele casa. Mas isso é um arquétipo de quando o espírito ele evolui, ele equilibra as energias masculinas e femininas. É por isso que na teologia os anjos não têm sexo. Arwen, ele casa com Arwen. Grato aí. Na teologia, os anjos não têm sexo. Isso também é um arquétipo, porque quando o espírito evolui, ele equilibra dentro dele as energias masculinas e femininas. E isso no Senhor dos Anéis, quando o Aragorn vai ser coroado, ou seja, ele vai se tornar o rei, vai se tornar o rei. Quem coroa ele? Gandalf, que é a consciência. A consciência coroa ele. Olha só que interessante. Ele casa com Arwen, ou seja, equilibra o masculino e o feminino, entendeu? E na última cena, ele vê o Frodo, o Pippin, o Samwise the Brave, que representa a nossa pureza, o nosso lado infantil, e ele se ajoelha ao nosso lado puro. O rei, coroado, evoluído, se ajoelha à criança, se ajoelha à pureza. É lindo, é lindo. Senhor dos Anéis é... Entendeu? E eu sou fã do Sam. O Samwise the Brave. O Sam é o herói do filme. Entendeu? Vejam de novo, prestem atenção como o Sam é o herói do filme. Entendeu? O herói da história. Existem muitas histórias, gente. Existem muitas histórias. Muitos arquétipos. Eu vou contar mais um para vocês. Espera aí. Querem escutar mais um? Ou estou exagerando aqui, passando muita informação? Assistam Senhor dos Anéis de novo com essa compreensão. Ah, detalhe, né? No Senhor dos Anéis, os reis que cada rei recebeu um anel. Mas o Sauron, ele recebeu um anel para todos governar, né? Os reis que receberam foram corrompidos, em que eles se transformam? Nos espectros. Entendeu? Que é o arquétipo de um espírito, quando ele se corrompe pelo mal, né? Ele se torna aquele espectro, aquela coisa feia, aquela coisa negativa. É um arquétipo dos espíritos inferiores. O Sauron. Vou falar de mais arquétipos. O que os orques representam no Senhor dos Anéis? Qual é o arquétipo dos orques? Os orques são os arquétipos dos espíritos inferiores. Os espíritos simples e ignorantes, que não são evoluídos. Então, no Senhor dos Anéis, no World of Warcraft é diferente. Eu sou fã do Thrall, mas é outra história. Já é outro mundo. Aí você está saindo da Terra-média para ir para Azeroth. Deixa para lá essa outra história. Mas no Senhor dos Anéis, o orc é o arquétipo da espiritualidade inferior. São os espíritos inferiores. E qual é o arquétipo da espiritualidade superior? Qual é o arquétipo dos espíritos evoluídos e superiores? Quais são as criaturas
que têm a arte mais refinada, mais sensíveis, mais belas. Quem são? São os elfos. Os elfos é um arquétipo da espiritualidade superior. Olha que interessante, né? Que legal. É muito legal. É isso aí, os elfos. Então, quando você compreende essas coisas todas, você vê essas obras de artes com outros olhos, com uma outra compreensão. Você enxerga a Matrix, digamos assim. Você vai além do. E tem arquétipos dentro do filme, da história da Matrix também. O Matrix tem vários arquétipos aí. Eu poderia falar de Matrix também. Mas eu vou falar sobre um outro arquétipo aqui. Deixa eu só pegar algo para beber, gente. Pera aí. Tá? Eu tô falando pra caramba e acabou o meu mate. Vou pegar uma mate com limão lá. Só um momentinho aqui.